Fux teve uma fala frouxa, ao contrário do que muita gente imaginava. Máximo falou que a harmonia entre os três poderes não significa impunidade de nenhum deles. Uma coisa genérica, postiça, igual a cabeleira dele. Mas tem um motivo. Fux ainda prefere um genocida governando o país, um sujeito que matou mais de 500 mil de brasileiros por sua política genocida do que Lula. Um presidente que saiu com 87% de aprovação porque tirou mais de 40 milhões de brasileiros da miséria. Aliás, Bolsonaro já devolveu 20 milhões para a miséria em 2 anos e meio. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre inclusive o papel do judiciário nessa situação que nós estamos vivendo. Eu acho que está na hora da gente falar um pouco disso, inclusive do próprio STF. Por isso está sendo tão desrespeitado pelo Bolsonaro, que ele acha que aquilo ali é casa da mãe Joana, que o próprio STF se colocou assim, desde o mensalão. Bom, antes, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevam aqui no canal. Aqui, o meu nome é Carlos Henrique, aqui do blog Antropofagista. Se vocês puderem, compartilhem, dêem um like, lógico. E aqueles que puderem, contribuam com o nosso trabalho, em qualquer valor, está embaixo o Pix e a conta, porque tanto a monetização está cada vez mais incerta, né, para segurar a onda aqui do nosso trabalho, quanto o próprio aqui no YouTube, que ainda nem monetização tem. Então nós estamos aí ainda na luta. Quem puder e ajudando a gente a carregar esse fardo, a gente agradece muito. Mas vamos lá. O Bolsonaro está desesperado, lógico. Então ele partiu para o ataque, a baixaria daquela ataque ao Bruno Covas. O cara, antes de morrer, queria fazer o gosto do filho. Então, quando ele fechou São Paulo, foi no Maracanã com o filho, ele estava fazendo uma questão muito pessoal. E uma sordidez típica de um genocida, né? Ele se coloca dessa maneira sempre, né? Os caras estão apaixonados pelo brilhante Ustra. Essa gente que a elite não quis saber quem era. Ele falou, meu irmão, vai beneficiar a gente como beneficia? Os ricos ganharam muito dinheiro. Pode não comprar mais, nunca mais ver carne na vida dele, né? E inclusive de frango, porque um peito de frango, você chega a ver até R$20 o quilo. Ano passado era 7 e pouco. Entendeu? O filé de peito, inclusive, passou muito desse valor. Isso eu estou falando disso, mas o ovo aumentou muito, o queijo aumentou muito, o pão aumentou muito, tudo aumentou muito. E ele quer colocar agora a culpa em quem teve responsabilidade durante a pandemia, que não tem nada a ver. O que está acontecendo é que a política do Guedes é como qualquer política neoliberal, vai destruindo literalmente o meio ambiente da economia. Vai tirando capacidade de consumo do trabalhador, achatando seu salário, seus direitos, tirando dele inclusive a capacidade de crédito. O resultado vai em cima de quem? Dos comerciantes, que vão acabar desembocando em cima da própria indústria brasileira. Mas os caras não raciocinam assim, né? A ideologia vai para Cuba, Venezuela, e o cara fica nesse negócio igual um idiota e não vê que está tomando uma lambada nas costas, até para defender o capitalismo, que ele acha que vai salvar ele de tudo. Entendeu? Mas, inclusive, as coisas mais básicas, né? Eu preciso, para poder tocar o meu negócio, que tenha consumidor. E o consumidor precisa ter capacidade, poder de compra. Se eu tiro o poder de compra desse cara, esse cara não compra. Se ele não compra, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não compro da indústria. E assim vai um processo, né, que não para de ser decadente. Tanto é que o Guedes resolveu atacar o IBGE. Por quê? Porque está mostrando
que é um recorde de desemprego, não poderia ser diferente. E ao contrário do que ele prega aí, ele está vibrando com isso. Vibrando. Por que ele está vibrando? Porque quanto mais gente desempregada tiver, mais baixo salário é oferecido. Tipo, você não pegar, o outro ali pega. E pega, porque está passando fome, a família. Então, para ele, você não lembra do cara, o presidente do Itaú, falando que era ótimo ter uma quantidade grande de gente desempregada, porque assim a inflação não subia. Mentira, a inflação subiu, tá aí, nós estamos vendo, e agora a inflação dos alimentos vai ficar ainda maior, porque tem isso. Aí o frio, estão dizendo, né? O tomate já disparou, beterraba, tudo. Ah, culpa do frio. Do frio da alma desses caras que não pensam em ninguém, só pensam em dar lucro para os milionários que patrocinam eles. Bom, mas o assunto nem é esse que eu estou falando. Eu quero falar um pouco da baixaria do Bolsonaro, do ataque dele, não ao Lula, igual o tal de Milton Neves, que é o maior jeca brasileiro, não, cara. Escrúpulo, zero. Que pegou de um falido, de um decadente absoluto, tal do Roger, aquele A Gente Somos Inútil, né, que virou, tocador de fundo de programa, o cara que era, né, o cara não é, ele acha que é culpa do PT, o cara faz um troço horrível daquele e acha que, mas deixa pra lá, vou discutir isso não, entendeu? Porque o meu papo aqui é outro hoje. Então, o que ocorre? Se imaginava que o Fux ia fazer alguma declaração um pouco mais consistente contra as ameaças do Bolsonaro. Não vai fazer. O Fux está preocupado com democracia nenhuma. O Fux não está preocupado nem com o STF, com a imagem do STF. Primeiro, vamos lembrar, o Fux aparece na Vaza Jato por um contrato, não sei como é que foi isso, pelo convite da XP, para que ele desse garantia a investidores, esses que estão ganhando muito dinheiro, e a banqueiros que também estão ganhando muito dinheiro com o governo Bolsonaro, que o Lula não voltaria à presidência da República, ia ser preso, tirado da eleição, e não tinha como ele voltar, e o Bolsonaro ia garantir a fortuna dos caras. Os caras queriam saber disso, que o Bolsonaro, se é um bandido, se é corrupto, se a família inteira é quem é, entendeu? Então, para eles não quer dizer nada. O próprio sistema capitalista é totalmente corrupto. O Bolsonaro é até bem-vindo nesse meio, entendeu? O cara que te rouba todo dia é banqueiro, todo mundo sabe disso. Arranca o couro do povo brasileiro todos os dias. É um agiota, um prédio bonitinho, entendeu? Inclusive, vi na revista Exame que a coisa que mais aumentou no Brasil foi a agiotagem, empréstimo de um para o outro, aí, do vizinho, do parente, seja lá o que for. É isso que o Brasil virou, na mão desses caras. Então, entre um sujeito que matou mais... Então vamos chegar aí a 600 mil mortos. Já estamos na beira disso. Para o Fux não quer dizer muita coisa, não. A preocupação dele é com quem tirou 40 milhões da miséria. Porque ele tem lado, e é ao lado dos ricos, contra os pobres. Porque o problema no Brasil, que eu acho que é o mais grave, é que o rico não se preocupa aqui em ficar rico. Ele se preocupa em manter o pobre na miséria. Essa sordidez é que mais me deixa perplexo. Ele não fica satisfeito em ver o negócio dele crescer. Ele quer saber que o pobre não está comendo, que a criança vai morrer de desnutrição. Isso para ele é um gozo, ele fica louco de tesão, de saber que ele está ajudando a matar um monte de gente. Essa é a elite brasileira.
pensamento colonialista dentro do próprio país. É um pensamento de destruição. Porque eles ganharam muito dinheiro com o Lula. O problema é que o Lula incluiu muitos pobres. Aliás, o governo dele partiu dos pobres. Um pensamento para acabar com a pobreza. E todo mundo ganhou. Incluiu muita gente no consumo. A classe C, D e E, que nem existia como consumidora. Com o Lula, virou o 16º balcão de negócio do planeta. A gente passava na periferia tudo cheio. Todo mundo, inclusive, no final de semana comendo churrasco. Nós temos agora, somos o maior produtor de carne do mundo e a população que não pode comer carne. Como a gente é o maior produtor de grãos e um monte de gente passando fome. Metade da população com problemas de alimentação e 20 milhões agora, que o Bolsonaro devolveu, a miséria absoluta. Lógico, o Guedes tem a solução, né? Da resto de comida dos ricos para os pobres. Alguém atendeu, entendeu? Semana passada nós estávamos aí, né? A fila do osso. Isso é a cara do governo Bolsonaro. Agora, nós temos que lembrar que esse Fux, que falou todo frouxo com o Bolsonaro hoje, é o mesmo Fux que fez de tudo, que não aceita nem o que está claro na Vaza Jato. Que o Moro, um juiz corrupto, ladrão, sem vergonha, que prendeu o Lula, tirou o Lula para poder o Brasil viver o que está esse inferno que está vivendo. O Fux não aceita isso. Por quê? Simplesmente porque ele tem lado. Um presidente do STF que tem o lado dos ricos, o lado da oligarquia, o lado de quem tem o dinheiro grosso, quem explora. Tem relação nenhuma empatia com a pobreza, muito menos com as pessoas que morreram. Não foi ele que quis furar a fila da vacina? Vai esperar o que desse cara? Esse é o nosso drama. O drama do Brasil é esse, e a população. A população não é esse monte de idiota que vai pra rua, aquela velharada frustrada. Velharada da minha idade. Diga-se de passagem, fulano frustrado. Seja lá com o que for. Não é nem por causa de dinheiro, não. Te garanto que é uma condição de vida muito melhor do que a minha. Frustrado, sei lá com o que, com o tipo de expectativa que ele teve da vida, que ele tem raiva agora porque tá velho. Vai pra rua lá pra poder xingar pobre, xingar pretos. Entendeu? É esse tipo de gente, entendeu? Esse troço que tá na rua aí, entendeu? Que é um restolho. É um restolho. É a escória do que sobrou do canato. É esse troço que tá aí na rua. Tá? Migrou pro Bolsonaro e o Bolsonaro é suficientemente imbecil para eles adorarem. E aí vão adorar mesmo, não quer saber de nada, entendeu? A dor de ninguém, não tá nem aí para ninguém. E o Fux, ele representa a desmoralização do STF, que não começou agora, vamos ser bem francos. Começou quando aceitou fazer papel de capacho da elite lá na farsa do Mensalão. Quando fechou acordo com a grande mídia para pegar gente extremamente distinta, séria, que nunca teve um problema de acusação de corrupção, como Genuíno, Zé Dirceu, e dar voz a um dos maiores pilantras da história do país, Roberto Jefferson. Tanto é que no final das contas, o Barbosa teve que admitir que não tinha prova nenhuma contra ninguém. Do PT contra ninguém. Aí ele mandou aquela, né? Teoria do domínio do fato. O que quer dizer isso? Nada. Porra nenhuma. Mesma coisa o Moro fez agora com o Lula. Cadê a prova? Nenhuma. Zero. Para piorar, ainda vazaram toda a sacanagem que tinha por trás dessa história toda. Entre Moro
e aquela corja que ele escolheu a dedo para poder seguir, entendeu? Então, esses caras todos achavam que o Ministério Público não ia ficar desmoralizado diante da população, o Ministério Público que era para defender a população, a PGR, você vai pegar Gurgel, Janot, Dodge, e esse camarada que está lá agora, o Aras, quer o que o Ministério Público seja respeitado pela sociedade? Não é. E o Bolsonaro só não ataca a Procuradoria porque o Aras faz exatamente o que ele quer. O Barroso, até no último minuto, votou a favor da Lava Jato, sabendo de todo o crime da Lava Jato. O problema do Bolsonaro com o Barroso é porque o Barroso seguiu a Constituição, que dá à minoria do Senado garantias que ela pode abrir uma CPI, que o Pacheco não queria abrir contra o Bolsonaro. E a CPI está descortinando. É tipo uma vaza-jato, só que aberta. E está botando esse vulcão de excremento para fora, que é um nível de corrupção absurdo que a gente está vendo. E como ele sabe que essa segunda parte da CPI, que recomeçou hoje, ele está alucinado, botou um gado na rua ontem, literalmente um gado pingado, tá? Até porque ele também matou muita gente que era do lado dele aí, com a Covid. Então é isso aí, por exemplo, agora o pessoal da Jovem Pan está reclamando que eles vão ter que responder sobre o crime. Porque liberdade de imprensa não é licença para matar. Não é. Esses caras fizeram, salvo a meia dúzia ali da Jovem Pan, uma campanha de aliança ao Bolsonaro e ao vírus, negando tudo, informando de uma maneira completamente criminosa a sociedade, para ir para a rua, para não usar máscara, para não lavar as mãos, que o vírus não existia, depois o vírus era chinês, depois que a vacina não prestava. Os caras fizeram tudo que o Bolsonaro queria. Tem que responder perante a justiça. Tem que responder. Todo mundo que provocou a morte do outro tem que responder. Então agora que a gente vê o Fux, para ele não quer dizer nada. O Bolsonaro esculacha o STF, trata aquilo ali como se fosse uma latrina. Agora, o próprio STF se colocou dessa forma, o Barroso teve a coragem de dizer, 5 anos depois, que a Dilma sofreu um golpe. Por que não disse lá atrás? Porque não era conveniente para o lado que ele escolheu desse STF totalmente tomado por uma atitude política. O que ele fez agora é para justificar a retirada do povo na eleição, que é o que ele quer, porque há um ato que a gente precisa colocar. Em momento nenhum o povo abandonou Lula, Dilma, o PT. Depois de toda aquela bandalha midiática contra Lula, o de mensalão, todo aquele troço, foram 8 anos. O Lula saiu com 87% de aprovação. Isso significa que a sociedade cagou e andou para a moral do STF e da própria mídia. Ajudou a eleger a Dilma e reelegê-la. E depois ela sofreu um golpe. Ainda assim ficou nessa situação toda. Olha, tem jeito, o Lula vai ter que ser vai ter que se candidatar, porque acabou o mundo pressionando o Brasil. Pouco se fala disso, mas é uma pressão internacional muito grande. Inclusive
da comunidade jurídica internacional. O Gilmar Mendes teve que falar isso. Bom, então o Lula volta, vai fazer como agora? Vai igual esse Milton Neves, pegar um vídeo editado lá para esse Roger Pilantra, imitando como se o Lula tivesse bêbado. É nesse nível que os caras vão trabalhar. É essa gente que é a direita no Brasil, entendeu? É o que existe podre, não tem direita nenhuma, é um monte de assaltantes. Que está mostrando agora a CPI. Um monte de coronel envolvido, um general da ativa no Ministério da Saúde, envolvimento com bilhões na compra de vacina. Todo mundo foi entender qual era o jogo que estava por trás disso. Bom, gente, eu vou parar aqui, porque senão eu vou ficar até não sei que horas falando sobre tudo isso. Amanhã eu vou voltar, eu quero falar mais disso. Entendeu? Essa guerra é bem forte. E aquela história, não se iludam. Eu não estou dizendo todo o STF, que muito já entendeu o preço que está pagando por ter se aliado à escória. E ninguém quer o STF aliado da esquerda, quer que ele seja neutro, quer que ele olhe para os processos como eles devem ser olhados, como um juiz, um ministro do STF tem que fazer. Não se envolver em nada. O Fux não, o Fux. Então, os frustrados com a fala do Fux esqueceram quem é o Fux, para que lado que ele trabalha, porque ele trabalha, e nesse processo todo, jamais, por qualquer motivo, ele vai se colocar contra o Bolsonaro e, com isso, trazer algum benefício para o Lula, que seria algum benefício para os pobres. O Bolsonaro para os ricos. É a rapaziada que o Fux gosta. Bom, gente, eu paro por aqui, que hoje eu até me excedi no tempo. Mas a gente vai entrar num outro período, tá? Quanto mais a esquerda crescer, que na verdade não é exatamente a esquerda. E aí que está a grande questão. Quanto mais, tem uma fala que eu acho perfeita do Milton Santos no final do seu livro, para uma outra globalização. Você vai ter choques na sociedade aqui, ali, acolá, por questões ideológicas. Mas vai chegar num momento que todo mundo sabe. Por exemplo, o gado hoje ataca a Globo, mas ele foi criado pela Globo. O gado é o filho mais fiel da Globo. Só que aí o Bolsonaro começou a atacar a Globo, eles também começaram a atacar, mas contra o PT eles acreditam em tudo que a Globo fala. Entendeu? Então, o que nós vamos ter nesse processo vai ser sempre essa guerra. Mas o grosso da população, hoje a população, a maioria, o Atlas estava mostrando pelo valor econômico, que a grande maioria da população acha o governo Bolsonaro corrupto, ponto. 70%, o Datafolha mostrou, dos brasileiros achavam o Bolsonaro mentiroso. Está errado. Então nós estamos vendo o seguinte, nós estamos... Feijão com arroz está do lado da esquerda. O que é a esquerda? A esquerda é a preocupação em ter um processo, no mínimo, humano. Onde você não pode ver um cara no meio da rua, num frio danado, ficar debaixo de um cobertor. É um brasileiro como qualquer um outro. Uma criança morrer de fome. Isso é uma coisa medieval, nem esquerda e nem direita. Olha São Paulo do Dória. Quantidade de gente dormindo na rua. O padre Lancelot está fazendo um trabalho extraordinário. É lógico, o Dória teve que se sentiu afrontado, porque ele não tem partido, ele está ali fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive dando um tapa na cara da gente, que é bem egoísta também. É isso, gente. Mas vamos lá, é isso que eu falei. Se deixar, eu vou falar até amanhã. Mas eu reitero com vocês aqui que vocês deem um like. A gente precisa fortalecer esse canal da gente aqui. Leiam as matérias lá do nosso blog, o Antropofagista. E aqueles que puderem fazer qualquer contribuição a partir de R$1 é extremamente bem-vindo. E mais do que isso, necessário. Nunca esteve tão necessário
a gente precisa da ajuda de vocês. Então tá embaixo o Pix e a conta. Valeu, gente. Amanhã a gente volta, porque agora o bicho vai pegar, vai ter que fazer live. Mas eu tô pensando até em fazer umas 3 lives por dia, porque o assunto tá cada vez mais fervilhando. Valeu, então. Até amanhã. Um abraço para todo mundo.